Pois é, agora, Mota, quando você trouxe no seu comentário inicial e menciona a anistia ampla, geral e restrita, parece que aquele grupo de congressistas, especialmente de deputados, que defendiam lá atrás uma anistia ampla, geral e restrita, mas depois, dadas as dificuldades, começaram a negociar, inclusive houve aquela intervenção por parte de alguns senadores, e aí passaria a tramitação para o Senado, iniciaria a tramitação no Senado, inclusive um texto, o Dávila sempre destacava que um texto acertado entre os três poderes, e aí se inseria o tal do projeto da anistia light, que não abarcaria Jair Bolsonaro e aliados, somente beneficiaria aqueles que participaram dos atos de depredação no dia 8 de janeiro. Agora, a partir da divulgação desses arquivos, há uma mudança de postura, inclusive, dos parlamentares. Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, disse, inclusive, a nossa repórter Vitória Abel, da Jovem Pan, que a oposição não vai mais aceitar aquele texto alternativo, a anistia light, que nem é anistia, né, Mota? Agora vão brigar por aquele primeiro texto, o texto raiz. Mas daí as pessoas se perguntam, qual a chance disso prosperar? Talvez não agora, né, Mota? Quem sabe, Caniato, as coisas mudam tão rapidamente. Antes de responder, eu queria mandar um abraço para um espectador especial que está nos assistindo, o seu Neclair Falcone, que está fazendo 88 anos. Imagine as coisas que o seu Neclair já testemunhou nesse Brasil. Eu sempre disse aqui, Caniato, que a única política que eu acho que vale a pena ser feita é a política da convicção. Aquele que abre mão da sua convicção pela conveniência do momento, vai mudar de opinião toda hora. Vai toda hora tentar uma coisa, depois outra, depois outra. A gente tem visto muitas coisas absurdas no Brasil. É difícil a gente dizer qual é a mais absurda. As pessoas já não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, o que é narrativa, porque os fatos nos desafiam todos os dias. Mas eu queria lembrar que nos últimos anos, aqui no Brasil, políticos, jornalistas, pessoas comuns, até magistrados, tiveram redes sociais canceladas, passaporte cancelado, contas bancárias congeladas. Algumas pessoas tiveram que sair do país, vidas foram destruídas. Tudo por causa de posicionamento político. Mas ter uma opinião política não é crime. Você discordar da opinião oficial do Estado não é crime. Você dar voz à desaprovação das coisas que o Estado e o governo fazem sempre foi possível no Brasil. Como é que isso mudou agora? Eu acho que os historiadores do futuro vão ter uma enorme dificuldade de explicar aos estudantes do futuro como é que isso tudo que aconteceu foi possível. Olha a notícia que a gente está comentando agora. E a ironia maior disso tudo é que todas essas coisas que o governo americano, em várias manifestações, classifica como violações de direitos humanos, todas essas coisas foram feitas em nome de um certo Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Sobre essa expressão, diante desse contexto todo, a gente poderia fazer um comentário análogo a um comentário famoso que o filósofo Voltaire fez sobre o sagrado Império Romano. Voltaire disse: não é sagrado, não é romano e nunca foi império. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos prestigiam pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o território nacional. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. A notícia em destaque: deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, ele é o líder do partido na Câmara dos Deputados, disse à Jovem Pan que a oposição não vai aceitar um texto da anistia diferente daquele que eles propuseram no início dessa discussão. Então, nada de anistia light. Eles entendem que é preciso um projeto
que atenda a todos, uma anistia ampla, geral e restrita. Você, Cristiano Beraldo, há dificuldades, né, para você conseguir construir acordo. Eu acho que há muitos interesses em jogo. Estamos, além de todas as dificuldades sendo observadas, um processo eleitoral que se aproxima, né? E há muitos interesses em jogo. A anistia pode facilitar ou prejudicar alianças, projetos e o entendimento dessas lideranças e dessas siglas, Beraldo? Aliás, eu queria até fazer uma observação aqui, Caniato, porque se interpretou no texto ali que foi publicado das mensagens que havia uma estratégia para ter uma anistia que só beneficiasse Jair Bolsonaro e deixasse as pessoas que foram presas no 8 de janeiro na cadeia. Eu, pessoalmente, não tive essa interpretação do texto que li. Obviamente, quando você extingue a acusação ou crime, né, ou a configuração do crime de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, ou seja, você diz que não teve golpe, aquelas pessoas do 8 de janeiro automaticamente serão condenadas ou processadas, enfim, pela baderna, o quebra-quebra que fizeram, depredação de patrimônio. Mas aí já pagaram, né? Pois é, exatamente, tem que ir para casa, né? E Jair Bolsonaro, então, se livra dessa acusação e terá que resolver a sua vida no Tribunal Superior Eleitoral, porque a sua inelegibilidade não tem nada a ver com esse processo. Ela foi decretada bastante antes, também por um motivo que me parece de difícil sustentação, você fazer uma reunião com embaixadores e perde aí teus direitos políticos por 8 anos, parece uma extrapolação gigantesca. Agora, você estava falando do cenário, né, para o ano que vem, Caniato, e aí eu queria só fazer aqui resgatar a história do Brasil, como a morte de figuras importantes foram moldando o que o Brasil é hoje. Para não ir muito longe, eu cito aqui primeiro a morte prematura do Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime militar, mas que era um democrata, assumiu a presidência com o objetivo claro de realizar eleições para que pudesse ser eleito um presidente civil. Morreu prematuramente, logo depois de deixar a presidência, e por aí seguiu, então, o regime militar que durou 20 anos no Brasil. Depois a gente teve a morte de Tancredo Neves, que teria dado um rumo completamente diferente para o país, que acabou na mão de um então desconhecido José Sarney, que virou presidente do Brasil. A gente teve a morte de Luiz Eduardo Magalhães, que era filho de Antônio Carlos Magalhães e que estava no auge da sua popularidade, extremamente cotado para ser candidato à presidência, com muita chance de ganhar. Tivemos a morte prematura de Eduardo Campos, que era candidato a presidente da República na eleição que havia Aécio Neves e Dilma Rousseff, e que certamente o apoio de Eduardo Campos, que estava disputando a eleição contra Dilma e contra o PT, e provavelmente apoiaria Aécio Neves no segundo turno, também teria tirado do PT o governo naquela ocasião. E, por fim, Caniato, tivemos a morte de Teori Zavascki. É preciso lembrar que Alexandre de Moraes só é ministro do Supremo Tribunal Federal porque Teori Zavascki morreu precocemente no acidente aéreo. E, a partir deste falecimento precoce, durante o governo Temer, Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo Tribunal Federal e hoje está aí como grande protagonista do Brasil. Então, a gente vê para o cenário do ano que vem, Caniato, como o Brasil ele é imprevisível, como a gente, de uma hora para outra, vê tudo mudar, as tendências mudarem e o Brasil se desenhar de uma forma completamente inesperada. Infelizmente, tudo que a gente viu desses casos aqui que eu vim resgatando da memória, o resultado sempre foi ruim para o país. Portanto, é importante que a gente fique vigilante e que a gente vá consolidando as instituições brasileiras para que elas parem de ser manipuladas da forma que são manipuladas até hoje e cada vez mais.
O Brasil precisa se firmar como uma democracia de verdade, em que entra presidente, sai presidente, o país como todo, a nação brasileira vai seguindo à frente, vai progredindo, vai avançando. E não nessa dinâmica que se estabeleceu, em que, ao bel prazer daquele que manda mais, o Brasil vai se curvando e vai ficando de quatro, e a gente está vendo o resultado disso tudo. Pois é, o Brasil também é o país das surpresas, né? Qual será a próxima? Você, Bruno Musa, possibilidade de votação da anistia, o PL descartando a tal da anistia light. Quando você falou o Brasil é o país da surpresa, eu volto com aquela frase atribuída ao Pedro Malan, né? No Brasil até o passado é incerto, então às vezes o passado também pode ser uma surpresa pra gente, né? Enquanto o Mota e o Beraldo falavam, me passava aqui na cabeça um livro que todo mundo aqui já deve ter lido, que é a Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que Orwell era um socialista, né? Mas ele mostra ali como, quando os porcos assumem a granja, eles passam a atuar de maneira igualzinha àqueles que eles recriminavam anteriormente. E nesse repasse histórico aqui que o Beraldo fez, me foi ficando claro que é sempre em nome do bem comum. Eles vão tomando as instituições, sempre dizendo que eles são os salvadores e que eles sabem o que é melhor para você do que você mesmo. Sem te conhecer, sem perguntar o teu nome, mas eles sabem tudo que é melhor para você, mas não te questionam. Só que você tem que financiar. E se questionar, financiar, muitas vezes te calam, como está acontecendo agora aqui no Brasil. Então, essa instituição, ou melhor, esse sequestro dessas instituições passa agora por um amadurecimento da população de entender o que está acontecendo no Brasil. Esse negócio de anistia light e anistia ampla é uma discussão que ela parece que deixa oculto o verdadeiro problema, que a ordem no Brasil, a Constituição, não está valendo mais nada porque ela funciona de uma maneira para um e funciona de outra maneira para outro. Não é o que a Constituição diz, mas quem será levado em consideração em um projeto ou outro. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar mais esse debate e voltarmos naquilo que eu falei no comentário anterior, que esses processos sequer deveriam estar acontecendo, que as pessoas que lá estavam em Brasília, que sejam culpados ali por quebrar o patrimônio público, porque é isso que fizeram e nada mais. Me parece até uma infantilidade nós atribuirmos aquela baderna que aconteceu a um golpe. Eu fico pensando o seguinte, ora, imaginemos que todas aquelas pessoas tomassem o poder, se essa realmente fosse a intenção delas, que obviamente não era. Perdão. O que eles fariam na segunda-feira com aquele poder? Sem as armas, sem conhecimento, sem um plano, sem arquitetar, o que fariam? Venderiam pipoca? Comprariam algodão doce? É isso? Ou seja, me parece uma infantilidade tremenda. Então eu acho que a gente tem que voltar a discutir a raiz do problema e não apenas a ponta do iceberg. Porque, caso contrário, a gente vai ficar discutindo os problemas que estão acontecendo agora, a judicialização. Só que isso jamais deveria estar acontecendo. O Brasil precisa urgentemente, eu não digo nem voltar, mas entrar nos prumos. Caso contrário, a gente vai ver em massa fuga de investimentos, uma deterioração do poder de compra das pessoas, que é comumente conhecida como a própria inflação. E isso é piorar a vida dos brasileiros. Já passou do tempo da gente perceber que o discurso do Lula, o mesmo que ele fez hoje, falando que ele está lá pelo país, que ele está lá pelos pobres. Veja, nesse século, que não foram 2, 3 anos, são 25 anos desse século que nós estamos. 72% do período foi governado pelo PT. Será que ele vai continuar vendendo a imagem de que precisa de mais um governo dele para aí sim salvar o Brasil? Salvar o Brasil do quê? Deles mesmos? De toda essa corrupção que a gente viu e de toda essa falta de punição que nós estamos vendo. Então o Brasil precisa urgentemente amadurecer, mas eu acho, para finalizar aqui, que nós vemos avanços ao longo dos últimos anos. Esse choque que a gente vê talvez seja a discussão inicial entre pessoas que não são politizadas, não conhecem de economia, começam a discutir superficialmente. Ao longo do tempo a gente vai aprofundando e esse choque tende a diminuir. Porque o que nós estamos vivendo não dá. Não existe país que cresce de maneira sustentável e sólida com o que nós estamos vivendo no Brasil. Não existe.
Perfeito, Musa. Daqui a pouco a gente vai trazer uma informação, inclusive, que foi divulgada há pouco, que a Polícia Federal estaria preparando uma cela para possivelmente receber o ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de uma determinação de prisão preventiva. A gente vai trazer em detalhes isso daqui a pouco. Deixa eu só fechar essa discussão que nós estamos fazendo com o Roberto Mota, porque, a gente fala da anistia, a possibilidade de aprovação desse projeto, talvez o ambiente político entenda que esse seja o caminho para pacificar, pelo menos uma parte do Congresso Nacional, mas há um outro grupo que entende que a aprovação iria fortalecer esse mesmo grupo, e há meses do processo eleitoral isso poderia fortalecer um, prejudicar o outro, enfim. Caso não haja vontade política, Mota, caso os partidos não consigam chegar a um acordo, caso a anistia não avance e a gente observe as coisas, caso elas fiquem dessa mesma maneira, as coisas todas fora do lugar, de que maneira os partidos e os próprios atores, os congressistas, devem administrar uma situação de tempestade, bagunça total? Porque a impressão que a gente tem é que eles querem justamente virar a página, né? Vamos resolver isso logo, porque agora eu preciso colocar toda a minha energia no processo eleitoral, na campanha que está chegando. Assim, não dá para deixar esse negócio no meio do caminho, né, Mota? É preciso resolver de alguma forma. É verdade, Caniato. Há inúmeros problemas graves ocorrendo no Brasil agora, neste momento. O que chama a atenção nessa questão da anistia é que há pessoas presas. O país que solta criminosos, o país que solta 40% dos criminosos presos em flagrante pela polícia, esses criminosos são soltos em 24 horas. Esse país prendeu pessoas que estavam em uma manifestação, acusando essas pessoas de tentativa de golpe de Estado. A gente poderia entrar numa discussão jurídica aqui, né? Muitos juristas já explicaram. Planejamento de um crime não é crime. Tentativa é quando você tenta cometer um crime e, por alguma razão alheia à sua vontade, você não consegue. Então, a tentativa de golpe de Estado, na opinião desses juristas, seria: você mobiliza os soldados, coloca os tanques na rua, prende algumas pessoas, mas não consegue completar o movimento. Isso é uma tentativa de golpe de Estado. No Brasil, na história recente, nós já vimos inúmeras manifestações, inclusive em Brasília, inclusive envolvendo quebra-quebra, pelo que eu me lembro até incêndio de alguns prédios públicos, e nada aconteceu. Por que o tratamento diferente dessa vez? Então, essa questão da anistia não é uma simples questão eleitoral. Eu vejo que tem alguns parlamentares tratando essa questão dessa forma. Talvez a gente ainda tenha parlamentares que estão mais preocupados com a lacração, com o vídeo, né, com o corte que vai sair nas redes sociais, do que com a solução desse problema. Mas eu repito, a questão dessas pessoas presas, apesar de ser a mais importante, não é a única. Nesse momento, a gente está assistindo um país inteiro que está com a respiração suspensa, esperando o que vai acontecer no dia seguinte. É um sentimento, Caniato, que eu não vejo desde o governo Collor. É um sentimento das pessoas de que tudo que eu tenho pode ser colocado a perder amanhã. E por quê? Qual é a razão disso? É preciso a gente se perguntar: por que o governo dos Estados Unidos da América impôs sanções graves, pesadas, ao comércio brasileiro e a pessoas do Estado brasileiro? Por quê? A resposta é muito simples, está escrita em várias mensagens do governo americano. Por coincidência, pode ser só uma coincidência gigante, mas o que o governo americano está dizendo é a mesma coisa que muitas pessoas aqui no Brasil já dizem há muito tempo.